Olá pessoal, boa tarde. Bom, são 2 horas pontualmente, então a gente vai começar a nossa palestra online sobre esse projeto de lei. Esse projeto de lei é do Amadeu, que já é muito conhecido de vocês por trazer algumas polêmicas aí e alguns projetos que impactam diretamente no dia a dia de vocês. Por isso que a gente organizou esse evento online, justamente para vocês poderem participar. Aí eu vi várias pessoas de vários lugares de São Paulo, então tem o pessoal de Itaim Paulista, como o Júlio, que acabou de mandar uma mensagem, o pessoal do Jabaquara. Então a gente organizou esse evento para tirar essas dúvidas e para mostrar um pouquinho para vocês tudo que está rolando. E aí, só para vocês terem um pouco mais de contexto, então vocês já estão mandando mensagem aqui pelo chat, a gente tem moderadores que estão lendo todas essas mensagens e a gente coloca isso justamente privado para a gente conseguir administrar e vocês conseguirem prestar bastante atenção durante essa apresentação. Vai ser curto, acho que a gente vai pedir uns 30 minutinhos de vocês. Aproveitem para tirar todas as dúvidas possíveis e inimagináveis e a gente está aqui com 2 especialistas que vão tocar essa apresentação. Então tem o Vinícius, do time de São Paulo, que é responsável pela área de compliance, de regulamentação. Vinícius, olá, pessoal. Se quiser dar uma boa tarde aí para os motoristas. Boa tarde, motoristas parceiros. Vamos conversar um pouco sobre a PL hoje. Qualquer dúvida, vamos conversando. Isso. E a gente também está aqui com a Flávia, que é uma das pessoas do time de policy, que cuida dessas políticas públicas e que veio aqui especialmente para ajudá-los e para apresentar um pouco mais para vocês sobre esse projeto de lei. Flávia, se quiser dar um oi para o pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre o projeto de lei. Tô vendo que algumas pessoas que estão online já me conhecem. Eu acho que é uma oportunidade para esclarecer alguns pontos, então vão mandando as dúvidas que vocês têm, que no final a gente vai responder. Isso. E aí, pessoal, a gente colocou uma apresentação bem simples aí na tela. Alguns de vocês talvez não possam ver, mas a gente acredita que a maioria esteja vendo. E aí, ao final da apresentação, a gente vai trazer as principais dúvidas para a gente conseguir cobrir os questionamentos de todo mundo e realmente vocês saírem dessa sessão com mais informação e conseguindo entender, administrar aí esses principais pontos de dúvida. Então eu vou passar a palavra agora para o Vinícius e para a Flávia, e aí daqui a pouquinho eu volto então, enquanto eu pego as perguntas de vocês, beleza? Obrigado novamente pela presença e pela atenção de todos vocês. Então, pessoal, eu tô vendo aqui que pelas perguntas que estão mandando e pela pesquisa que a gente fez, tem muita gente que não conhece o projeto de lei, que não sabe o que ele traz para a cidade. Então, a ideia aqui é a gente apresentar os principais impactos desse projeto de lei. Ele tem vários problemas, na verdade, né? É um projeto que foi apresentado no ano passado pelo vereador Adilson Amadeu. É mais um dos projetos que ele apresentou para regulamentar os aplicativos na cidade de São Paulo. Não é o único, mas é o que está com chance de ser votado essa semana na Câmara de Vereadores. É importante dar esse contexto para lembrar que na semana passada ele colocou em pauta esse projeto, os vereadores acabaram não votando, mas a gente sabe que tem uma chance grande de ser colocado em pauta de novo essa semana e aí esse projeto ir para votação. Então, quais são os principais problemas desse projeto? Primeiro, ele quer limitar a quantidade de veículos de aplicativo ao mesmo número de alvarás de táxi na cidade. Pelos cálculos que a gente fez aqui, isso quer dizer que aproximadamente 70% dos motoristas parceiros seriam impactados por essa limitação. Então, a gente teria que deixar dirigir na plataforma só aquele número equivalente ao número de motoristas de táxi na cidade. A gente sabe que essa restrição é um absurdo e que o impacto é grande demais e que não dá para aceitar. Então, esse é o principal ponto da regulamentação que a gente precisa enfrentar, que a gente tem criticado já há bastante tempo, que a gente já conversou com os vereadores na Câmara e que a gente precisa que vocês ajudem a gente a reforçar o quanto essa restrição seria absurda. Além disso, o projeto prevê que os motoristas têm que ser proprietários do seu veículo, ou seja, uma pessoa não poderia pegar um veículo emprestado do pai, da mãe, da irmã, do marido, da esposa. Isso seria proibido por esse projeto. O mesmo aconteceria com os carros alugados. Eu já vi que tem pessoas aqui perguntando, mas eu alugo meu carro, no que isso impacta? Isso impacta muito, porque você teria que ser proprietário do seu próprio veículo, ele não poderia ser alugado. E tem uma outra restrição, que os veículos têm que ser licenciados em São Paulo. A gente sabe que isso impacta também aproximadamente 44% dos motoristas hoje que têm o carro licenciado fora da cidade de São Paulo. Então a gente deixou esses números aí na tela para vocês verem que cada uma dessas restrições pode impactar muito a vida de vocês.
A ideia dessa conversa hoje é que vocês, além de conhecerem e saberem esses impactos, possam contar também para os colegas de vocês e fazer essa informação ser difundida ao máximo possível. Porque como a gente falou no começo, a gente vê que muita gente não sabe da existência desse projeto de lei. Apesar de ele ser do ano passado e de ter idas e vindas, e de a gente saber que a Câmara já quase votou esse projeto algumas vezes, ele estava adormecido, acabou saindo um pouco do radar, mas agora ele voltou para a pauta e está com grandes chances de aprovação na Câmara. E a gente está aqui para conversar com vocês justamente para que vocês não deixem isso acontecer. Então, passando um pouco aqui mais especificamente para o que o projeto de lei diz, né? Ele fala que o município só vai autorizar o credenciamento de veículos para o serviço de transporte privado remunerado em número compatível pela demanda indicada pela CMMV, que é uma comissão que seria formada aí a partir desse projeto, na forma equivalente, tendo sua quantidade total nunca superior àquela ofertada mediante alvará ao transporte público individual. Então é o que eu falei no começo, o que o projeto quer fazer é limitar o número de motoristas de aplicativo ao que já é concedido aos táxis. Então seria criar uma espécie de alvará para o transporte por aplicativo, que hoje não existe e que a gente sabe também que tentaram regulamentar no nível federal a criação de alvarás para transporte por aplicativo, e o projeto de lei foi alterado no Senado por considerarem que não podia ter esse tipo de limitação. Depois disso, ainda teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Judiciário, dizendo que as regulamentações municipais não poderiam ir além do que a lei federal já regulamentou, ou seja, limitar o número de veículos é incompatível com a legislação e com a Constituição. E aí a gente queria falar um pouco também do impacto que isso pode ter no acesso à mobilidade urbana. Então tem toda essa discussão que a gente faz de impacto nos motoristas, e isso certamente é o mais importante, é o que a gente quer trazer para vocês, porque a gente sabe quantas famílias vivem disso hoje, quantas pessoas que dirigem sustentam as suas famílias, mas para além disso a gente está falando de um impacto que vai afetar a cidade toda. E aí é importante vocês falarem também com os passageiros, contarem para as pessoas o quanto a limitação na quantidade de veículos faz com que quem mais precisa do transporte por aplicativo perca o acesso. Porque como vocês podem ver nessas imagens, hoje o transporte por aplicativo atende a cidade toda, né? Não tem mais aquilo de que só tem acesso a transporte quem mora no centro da cidade. A gente sabe que muita gente usa, inclusive para fazer a ligação entre cidades, para a região mais expandida em torno de São Paulo. Então, se a gente limita o número de veículos que podem estar nas plataformas, a gente limita também o acesso das pessoas. Quando vocês estiverem com um passageiro no carro, contem isso. Contem dessa ameaça, que esse projeto de lei pode ser votado, que isso está em pauta, porque é algo que afeta a sociedade toda, e não só quem dirige nos aplicativos. Agora falando um pouco do ponto de vista mais jurídico, né? A gente sabe que esse tipo de restrição viola a liberdade profissional e a livre concorrência. Então a gente tem decisões judiciais que mostram que esse tipo de restrição é ilegal. Especialmente essa de limitar a quantidade do número de veículos, essa preocupa a gente um pouco mais. Porque se de um lado a gente tem decisões reconhecendo que elas são ilegais, de outro lado, a gente tem poucas decisões nesse sentido. Então a gente também não pode contar que pode deixar passar o projeto, vamos deixar aprovar que depois a Uber resolve com uma decisão judicial, depois entra com pedido de liminar. Isso é um risco. Na verdade, a gente tem um histórico no judiciário de que isso é inconstitucional, mas a gente nunca sabe como os juízes vão decidir. A gente está falando de uma ação que pode ser distribuída para 30 juízes diferentes, cada um pensa de um jeito, e a gente não tem garantia nenhuma de que isso depois pode ser derrubado no judiciário. Por isso é importante a gente já discutir o projeto desde agora, já mostrar para a sociedade e para os vereadores de São Paulo que esse projeto traz muitos prejuízos. E que se ele for aprovado, a situação dos motoristas vai ser muito impactada, a vida de cada um de vocês vai ser impactada, então não vamos levar esse processo contando que o judiciário resolve depois, a gente precisa resolver agora na Câmara dos Vereadores. Outra parte desse projeto de lei, né, que eu acho importante todo mundo saber a redação do que ele fala. Podem se cadastrar nas OTTCs, que são as empresas de aplicativo, motoristas que satisfaçam os seguintes requisitos. E aí um deles é operar veículo motorizado com no máximo 8 anos de fabricação, que é uma limitação que a gente já sabe que está valendo em São Paulo, pelo decreto, de propriedade do condutor licenciado no município de São Paulo. E aí são aquelas duas restrições que eu falei para vocês no começo, do impacto que elas têm.
O veículo de propriedade do condutor, então isso quer dizer que não pode pegar o veículo emprestado de alguém da família, que não pode alugar outro veículo, tem que estar no nome de quem está dirigindo. E o veículo licenciado no município de São Paulo quer dizer também que não pode ter placa de fora. Então, quem é das cidades no entorno de São Paulo, que emplacou o carro em outras cidades, não pode vir dirigir aqui. E além disso, a gente sabe que isso é um outro impacto nos veículos alugados, que muitas vezes têm a placa de fora de São Paulo. Então, é uma forma também de limitar a atividade dos motoristas. Aí a gente separou aqui também um histórico para vocês verem que o licenciamento do veículo ser obrigatório no município de São Paulo também já foi considerado pelo judiciário como uma limitação ilegal. E aí, nesse ponto, a gente já tem um histórico maior. Já aconteceu algumas vezes do judiciário derrubar essa limitação. Inclusive, hoje em São Paulo, o decreto que está vigente proíbe carros de fora, carros emplacados em outros municípios, mas existe uma liminar que garante o direito dos motoristas dirigirem mesmo com os carros emplacados fora de São Paulo. Então, essa é uma restrição que a gente já sabe que tem um histórico, mas mesmo assim, quanto mais a gente puder evitar um projeto de lei que diga isso, melhor. A gente tem também um entendimento aí do judiciário de que nada justifica esse tipo de restrição, que ela é desproporcional e que ela, na verdade, tenta fazer uma reserva de mercado para quem já está nesse setor e não amplia esse mercado para os motoristas de aplicativo. Então, ela é uma restrição que é desproporcional e que ninguém poderia fazer essa imposição a um transporte que é privado, né? Lembrando que o transporte por aplicativo é um transporte privado, portanto, está sujeito a regras privadas e não públicas. E aí um outro ponto que é importante, que esse projeto também limita, vou ler aqui o texto exatamente como está, é que a OTTC tem liberdade para fixar a tarifa cobrada do usuário dos serviços, obedecido o valor máximo estabelecido pelo Comitê Municipal da Malha Viária. Esse comitê, ele seria uma criação desse projeto, e o que essa redação está dizendo é que esse comitê poderia dizer qual é o máximo que pode ser cobrado de tarifa dos usuários. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que isso tem um impacto sobre os ganhos dos motoristas. Então, eles não estão falando de uma limitação qualquer, eles estão falando de uma limitação que tem um impacto direto no quanto os motoristas estão ganhando todos os dias. E aí, se esse comitê decidir que o valor máximo é até um limite X, a gente teria que respeitar esse valor máximo e a gente não poderia aplicar algumas medidas como o preço dinâmico, que vocês sabem o quanto é importante, o quanto é o que faz diferença na semana de vocês, conseguir pegar um preço dinâmico num lugar ou outro da cidade. Aí, para falar um pouco mais do preço dinâmico, a gente tem aqui o Vinícius, que vai dar um panorama melhor para vocês. Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o preço dinâmico, mas eu acho que vocês conhecem bastante. Eu só queria frisar alguns pontos que, assim, o preço dinâmico, ele é muito prejudicial, tanto para os usuários, mas também para vocês, motoristas parceiros, tá? E o preço dinâmico nada mais é que uma ferramenta que nós da Uber utilizamos para conseguir equalizar o mercado e conseguir equalizar tanto a demanda por corridas, quanto a oferta de vocês para conseguirem suportar essa demanda, tá bom? Então, basicamente, a gente usa esse preço dinâmico para conseguir equalizar esse mercado. Tem alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que, assim, é um algoritmo que a Uber desenvolveu, inclusive foi copiado por diversos outros lugares, que detecta automaticamente qualquer mudança, qualquer alteração na demanda das localidades, tá? Outro ponto importante é que ele é mapeado em pequenas áreas, então ele não é um preço dinâmico para toda São Paulo, mas ele é quebrado em diferentes regiões, ele analisa a variação da demanda em pequenas localidades, tá bom? E ele é em tempo real e não é só esse robozinho que identifica esse preço dinâmico. Tem uma equipe aqui da Uber, e eu faço parte dela também, que a gente fica o tempo todo rastreando e vendo, identificando esse preço dinâmico e conseguindo ajustar. Então, por exemplo, se acontece qualquer tipo de tragédia, esse tipo de coisa, a gente não pode deixar que esse preço dinâmico comece a ficar abusivo. Então, a gente consegue ficar alterando aqui e sempre tentando equalizar o mercado. Então, essa é uma ferramenta que a gente utiliza sempre para equalizar o mercado. Como é que funciona o preço dinâmico hoje? Eu acho que vocês conhecem mais do que eu, mas basicamente a gente monitora como é que está funcionando a demanda hoje em tempo real de todas as localidades. Assim que essa demanda começa a aumentar substancialmente, o preço acaba ficando um pouco mais alto. Quando o preço fica um pouco mais alto, acontecem duas consequências aí diretas.
A primeira é que alguns passageiros optam por não pegar a corrida no momento. Então, visto que está muito caro, tem alguns passageiros que esperam um pouquinho e pegam um pouco depois. Outra consequência que é muito importante, a gente consegue incentivar os motoristas que estão na redondeza a se moverem para esses pontos onde a demanda está alta, visto que a tarifa está sendo um pouco mais alta. Então, isso é um benefício também para os motoristas, ao ponto que eles acabam ganhando mais durante a própria corrida, tá bom? E aí, com isso, com essa determinação do preço, a gente acaba conseguindo a estabilização do mercado. Então, eu queria frisar aqui que o preço dinâmico é uma ferramenta que a gente usa para equalizar o mercado e que afeta não só os passageiros, mas afetam vocês, motoristas, na hora dos ganhos, tá? A gente sabe o quão importante é as corridas com preço dinâmico para vocês. Vou voltar a palavra com a Flávia, que vai continuar um pouco sobre as outras exigências. Então, pessoal, isso que o Vinícius está falando para vocês da limitação do preço dinâmico também é uma limitação que a gente entende que é inconstitucional, que ela não poderia ser colocada por uma lei municipal, porque é uma intervenção no Estado que é excessiva, uma intervenção que não cabe para um serviço privado como transporte por aplicativo. E aí acho que tem mais alguns pontos para a gente falar, apesar de não estar aqui no formato apresentação, mas eu tenho certeza que uma questão que preocupa muito vocês é a questão da vistoria. Só lembrando que hoje existe um decreto em São Paulo que regulamenta o transporte por aplicativo e coloca algumas regras, entre elas a regra de que os veículos precisam passar por uma vistoria. Mas o que aconteceu? A Uber entrou com uma ação e conseguiu uma liminar para que vocês não sejam obrigados a fazer essa vistoria. Esse novo projeto de lei, da forma como ele está, ele pode voltar a obrigar a vistoria na cidade de São Paulo. E a gente sabe que isso é um problema grande. Então é outro ponto que a gente queria alertar vocês. É um outro motivo para a gente se posicionar contra o projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Vereadores. Então, com isso, a gente passa por todos os pontos que são mais importantes desse projeto de lei. E aí, para quem entrou um pouco depois, para quem pegou a conversa na metade, eu queria lembrar que tem pontos que a gente precisa se organizar e precisa lutar contra nesse projeto de lei que está em discussão na Câmara, que são 3 pontos principais. Tem a questão da limitação da quantidade de veículos ao mesmo número de alvarás de táxi que tem na cidade, o que impactaria aproximadamente 70% dos motoristas parceiros. Tem a obrigação dos veículos serem de propriedade dos motoristas, o que impactaria mais ou menos metade dos motoristas parceiros hoje. E tem a obrigação de que o veículo esteja licenciado em São Paulo, o que também teria um impacto aí de uns 44% em quem dirige hoje na cidade, porque a gente sabe que tem gente que licenciou o carro fora do município de São Paulo, mas tem a oportunidade de gerar renda aqui na capital. Então, é um projeto que impacta muito os motoristas e que, no fim das contas, acaba impactando muitas famílias em São Paulo, porque a gente sabe que muitos de vocês hoje têm como fonte de renda o que vocês tiram como motoristas de aplicativo. Então, a gente está aqui passando essas informações para vocês, para dizer que a Uber e vocês estão juntos, para a gente lutar contra esse projeto de lei. E aí é muito importante que todo mundo divulgue a informação de que isso está acontecendo, de que esse projeto está em pauta, inclusive conte para a família, para os passageiros, para os outros motoristas. É importante que todo mundo saiba desse risco que a gente está correndo e principalmente que se mobilize contra. Então, o que a gente tem ouvido é que muito provavelmente esse projeto vai voltar para a pauta da Câmara na quarta-feira, como foi na semana passada. Então, todos vocês que puderem comparecer à Câmara de Vereadores na quarta-feira para estar lá, para acompanhar, para falar com os vereadores, para mostrar que de fato isso é impacto real, que esse projeto impacta na vida de cada um de vocês, é muito importante, a gente incentiva que vocês estejam lá. Tô vendo aqui que a gente acumulou algumas perguntas, algumas dúvidas, vamos ver então o que a gente pode esclarecer aqui. Perfeito. Então, pessoal, eu tô aqui com perguntas de vários de vocês, e aí, entrando um pouco nesse ponto que você acabou de falar, Flávia, o Alessandro e o Ricardo Alberto perguntaram como que eles podem ajudar a lutar contra isso, né? É mais pela divulgação, uma presença física na quarta-feira? Se você puder responder, principalmente o Alessandro e o Ricardo Alberto, como que eles podem ajudar a barrar esse projeto de lei, né? Legal, boa pergunta, pessoal. Obrigada por terem mandado. Acho que tem duas estratégias aí que são muito importantes. Uma delas é fazer com que as pessoas conheçam o que está acontecendo.
Então, se vocês fazem parte de grupos de WhatsApp, contar nesses grupos que existe esse projeto de lei e quais são os principais impactos. Se vocês estão em grupo no Facebook, também postar no Facebook, postar nas redes sociais, fazer as pessoas saberem que isso está acontecendo. Esse é um passo muito importante. E ainda que o projeto tenha um monte de problema, eu acho que vocês podem focar nesses 3 pontos que a gente destacou, né? Nessas 3 limitações. Limitar a quantidade de veículos igual ao número de alvará de táxis, obrigar os veículos a serem de propriedade dos condutores e obrigar que os veículos sejam licenciados na cidade de São Paulo. Acho que vale a pena destacar esses 3 pontos. Lembrando que tem também a questão do preço dinâmico, que poderia ser limitado, e da vistoria. Enfim, acho importante vocês contarem para as pessoas o que está acontecendo. E aí, a segunda iniciativa que é importante é que vocês façam uma organização para a Câmara de Vereadores especificamente. Então, vocês que têm contato com vereadores, com gabinete de vereadores, que tem alguém na comunidade onde vocês moram que é um vereador mais importante, juntar as pessoas lá e falar para o vereador que vocês são contra esse projeto. Isso é muito importante. E aí a sugestão é que vocês estejam na quarta-feira na Câmara de Vereadores para acompanhar a votação lá dentro. Tem um lugar lá dentro da Câmara, no plenário, que chama Galeria. A galeria fica aberta para todo mundo que quiser acompanhar as votações. É importante a gente se organizar para estar lá, comparecer, fazer barulho e fazer pressão para mostrar que, de fato, esse projeto afeta a vida das pessoas. Então, essa é uma ajuda muito importante que vocês podem dar. Sabe que horas que é, Flávio? A votação ela começa a partir das 14. O ideal é chegar um pouco mais cedo do que isso, porque como o tema é polêmico e a gente sabe que mexe com muita gente, a galeria vai estar ocupada por pessoas que são a favor e contra o projeto. Então é importante estar lá desde cedo para conseguir entrar e garantir um lugar lá dentro. Isso nessa quarta-feira? Nessa quarta-feira, dia 23 de outubro. Perfeito. E aí uma pergunta também que está rolando bastante é em relação à Uber, né? Então como que a gente aqui, como que a Uber está ajudando também nesse processo? Qual que é o papel da Uber aí nessa situação? Legal, boa pergunta também. Queria lembrar que a Uber tem um histórico de se manifestar contra projetos de lei que trazem esse tipo de restrição. Então é algo que a gente já faz há muitos anos em São Paulo e em outras cidades, se posicionar enquanto empresa na defesa do modelo dos aplicativos, que é um modelo privado, né? Um modelo diferente dos táxis, do transporte com caráter público. Então a gente já tem feito essa defesa tanto na prefeitura quanto na Câmara de Vereadores e mesmo falando publicamente, a gente sempre se posicionou assim, a gente tem uma posição muito bem definida e muito forte e a gente tem falado bastante disso na própria Câmara dos Vereadores, a gente conversa com os vereadores e a gente está aqui para dar a ajuda que vocês precisarem nesse debate. A gente vai estar lá na quarta-feira, a gente sempre está presente nesse tipo de momento. Como vocês sabem, todas as vezes que tentaram votar esse projeto, a gente esteve lá. No debate federal também, todo mundo deve lembrar daquela grande campanha que foi feita contra as restrições que queriam colocar, né, no âmbito do governo federal. Então, a gente sempre se organizou junto com os motoristas para combater esse tipo de limitação. Perfeito. Então, acho que para fechar, que é muita pergunta do Daniel, da Paula, do Sérgio, do Jorge, Evandro, Tobias, que saiu bastante. Se vocês puderem resumir em 3 pontos os principais tópicos prejudiciais para os motoristas, que a gente já reforçou bastante, só para ficar bem marcado e para o pessoal conseguir divulgar nos grupos de WhatsApp, Face, com outros motoristas também. Legal. Então, pessoal, isso é muito importante, saber quais são esses 3 pontos. Eu sugiro que o principal deles que vocês precisam divulgar é que esse projeto quer limitar o número de motoristas parceiros na cidade de São Paulo ao mesmo número de alvará de táxis. E a gente sabe que isso impactaria mais ou menos 70% dos motoristas que hoje estão dirigindo. Ou seja, se esse projeto for aprovado, a empresa Uber vai ter que respeitar esse limite de não deixar dirigir mais do que a quantidade de alvarás de táxi hoje na cidade. A gente teria que pegar 70% dos motoristas que hoje dirigem e dizer, a partir de amanhã você não pode mais dirigir. Imagina o quanto isso impacta no dia a dia na vida de vocês. Acho que esse é o ponto mais importante para reforçar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, todos os lugares que vocês puderem. Segundo ponto, o projeto quer obrigar os condutores a serem proprietários dos veículos. Isso é muito ruim porque a gente sabe que tem gente que usa veículo emprestado, que divide na mesma família, um dirige de manhã, o outro dirige à tarde, outro dirige à noite. E também não daria para pegar carro alugado, porque o carro alugado não é de propriedade do condutor. Então isso também tem um impacto muito ruim.
E por último, aquela obrigação dos veículos terem que ser licenciados na cidade de São Paulo. O impacto disso também é muito alto, porque a gente sabe que tem gente que mora perto de São Paulo, que mora nas cidades próximas, e tem o carro licenciado fora do município, mas aqui é onde eles conseguem gerar uma renda maior, é a cidade onde tem mais oportunidade de fazer viagem. Então, esse impacto é muito ruim também. Bom, legal, pessoal. Continuem mandando perguntas aqui. Acho que a gente tem mais uns 5 minutos para fechar, mas a Flávia conseguiu resumir super bem que esse projeto ele é muito prejudicial para os motoristas, tem pontos que realmente não fazem sentido e a gente está muito com vocês nesse momento. A Uber está ativamente trabalhando, organizando para ir lá quarta-feira para também conversar com os órgãos públicos e tudo mais, tá? Então, fiquem tranquilos. Uma pergunta que está rolando bastante aqui é como que a Uber vai comunicar para os usuários também tudo isso que está acontecendo na cidade. Então, fiquem tranquilos que a gente também tem aqui nossas regras de comunicação para também conscientizar os usuários nesse momento crítico, assim como a gente fez em outros momentos no passado. Afinal, como a gente mostrou aqui, isso impacta todo mundo de uma forma bem brusca, né? Bem complicada. E aí, quarta-feira, então, vai ser esse momento decisivo e por isso que a gente montou toda essa apresentação aqui para falar com vocês. Vocês têm algum recado final, alguma coisa para falar para os parceiros? Não, da minha parte, aqui, Vinícius, eu queria só agradecer a todos por terem disponibilizado esses 30 minutinhos aí para ouvir a gente. E quarta-feira eu vou estar lá na Câmara também, mostrando toda a minha indignação com esse projeto de lei. E vou ficar muito feliz se eu puder ver a carinha de vocês lá ajudando a gente, tá bom? Vamos com tudo, vamos torcer aí para que isso dê certo e no final essa PL caia, tá bom, gente? Então até quarta. Isso, aí o Alexandre que pediu rapidinho para a gente repetir o endereço, o local e o horário. Tá, então, pessoal, a votação ela deve acontecer na quarta-feira, dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, mas é importante estar lá antes disso. E aí eu queria lembrar vocês para ficarem ligados na nossa comunicação, porque a previsão é de que vá para votação na quarta-feira, mas a gente só sabe disso com certeza na quarta de manhã, então a gente vai avisar vocês. Assim, é muito provável que isso aconteça, então assim, já coloca na agenda, já se programa para estar lá. Se isso mudar, a gente vai avisar e vai falar para vocês. Mas a votação acontece na Câmara dos Vereadores, que fica no centro de São Paulo. É super fácil vocês buscarem aí que vocês vão achar o endereço. E chegando na Câmara é para procurar pelo plenário. É no plenário que acontecem as votações. Então eu espero ver vocês lá. Muito obrigada por terem participado. Acho que as dúvidas aqui colocadas foram muito boas e a gente está à disposição para o que vocês quiserem saber. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui. Novamente, obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai continuar mandando comunicação e os próximos passos pelos canais internos. Então, olha a mensagem no aplicativo, fiquem de olho no e-mail. E por agora, a gente conta com vocês para divulgar essa informação. Esse é o momento de divulgar esse projeto, divulgar essas informações para o máximo de motoristas possível. Então, vamos sair daqui, já vamos ativar os grupos de WhatsApp, de Facebook, e ao longo da semana a gente vai mandando mais informações para vocês por meio dos nossos canais. Beleza? Muito obrigada, boa tarde, boa semana para todo mundo. Isso aí, gente. Momento de união agora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.